Então, voltando aqui, pessoal, aí com a nossa questão 5 aí, né? Confesso que é uma alegria enorme para mim estar gravando essa aula para vocês aí de reta final, né? Como passou rápido o tempo aí desde do edital aí no dia 1º de julho, né? Me lembro que foi meu primeiro dia de licença prêmio, né? Saiu o edital, né? Aquela correria, né? Grava live, tira a dúvida do pessoal e aí a gente já está entrando na reta final aí, né? E eu tenho certeza que vocês aí que estão se dedicando bastante, estão estudando com afinco, eu tenho acompanhado aí a galera, o pessoal tem estudado bastante para esse concurso, que realmente é um concurso bem especial aqui, né? Campinas é uma cidade que dispensa comentários, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados aí com a aprovação aí dentro do número interessante de vagas, né? Infelizmente o edital não veio prevendo um número grande de vagas, mas como eu já pude dizer a vocês, tenho certeza que esse número de vagas aí vai ser suplantado em muito, hein, né? Vai ser superado essas 2 vagas rapidamente. Tenho certeza que muitas outras pessoas ingressarão aí nos quadros do Fisco de Campinas. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para nossa questãozinha de número 5, tá? Que vai falar sobre as penalidades aí, incidentes sobre o descumprimento de algumas obrigações aí tributárias principais aí do ISS, legal? Então vamos lá. Dita a Lei 12.392 de 2005 que o descumprimento da obrigação tributária principal, tá? Instituída pela legislação do ISS, quando constatado por meio de ação fiscal ou denunciado após o seu início, fica sujeito à penalidade de 90% sobre o valor atualizado do imposto devido e não pago ou pago a menor quando. Então, o que aqui a questão está querendo? Que é que você identifique uma situação em que a penalidade aplicável pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal que tenha sido constatada através de uma ação fiscal ou denunciada após seu início, sujeitará o infrator a uma penalidade de 90%, tá? Lembrando, lá na lei a gente vai ter penalidades de 60%, que vão ser residuais, tá? Que elas vão ser aplicadas nas situações em que não se aplicarem as penalidades de 90% e 120%. É muito importante você saber quais são essas situações. Beleza? Então aqui como a questão que é uma situação em que a penalidade vai ser de 90, vamos ver quais itens aqui estão certos, né? Quais itens estão errados, desculpem, e qual é o gabarito da nossa questãozinha. Então vamos lá. A base de cálculo do imposto tenha sido apurado por arbitramento? Errado, tá? Essa é uma situação mais grave que sujeita aí o infrator a uma multa de 120%. Legal? Então, arbitramento 120%. Base de cálculo do imposto tenha sido apurado em documentos fiscais ou contábeis obtidos junto a terceiros, né, na famosa circularização, né? Então veja que foi uma situação em que o fisco teve que ir até terceiro para conseguir elementos que fossem suficientes para que fosse apurada a base de cálculo, legal? Então nesse caso qual que vai ser a penalidade? 120%, é uma penalidade mais grave. A base de cálculo do imposto tenha sido apurado por levantamento fiscal, exceto quando houver apresentação de livros e documentos contábeis, inclusive livro caixa. Aqui também, penalidade de 120%. O sujeito passivo prestar informações por estabelecimento localizado no município de Campinas que tenham sido acobertados por nota fiscal ou outros documentos emitidos por matriz ou filial constituída em outro município. Então aqui também teremos uma penalidade de 125% aplicável, tá? A base de cálculo do imposto tenha sido apurada a partir exclusivamente de livros e documentos contábeis, inclusive o livro caixa, desde que diretamente apresentados à administração tributária, no curso de ação fiscal pelo sujeito passivo, regularmente inscrito no Cadastro Municipal de Receitas Imobiliárias. Beleza, esse é o nosso gabarito, tá? Veja, até que mesmo meio que pelo bom senso, vocês conseguiriam resolver essa questão, porque é uma situação em que o contribuinte ele foi intimado ali a apresentar os livros, ele apresentou os livros no curso da ação fiscal, tá? E ele está regularmente inscrito no Cadastro Municipal de Receitas.
Então, é uma penalidade aqui de 90% que vai ser aplicável. Pessoal, desconsiderem, tá, essas discussões aí, muitas vezes, de que essa penalidade de 120% ela é confiscatória, né? Isso aí não vai cair na provinha de vocês, tá? Se algum professor tá incitando vocês a pensar nesse sentido, esqueçam, tá? VUNESP é letra da lei, é isso que vocês precisam saber para serem aprovados no ISS Campinas, legal? Então vamos lá, gabarito letra E, o descumprimento da obrigação tributária principal instituída pela legislação do ISS, quando constatado por meio de ação fiscal denunciada após seu início, fica sujeito às seguintes penalidades. Então vamos lá, multa de 60%, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3. Como eu disse, a multa de 60% ela é residual. Ela só é aplicável nas situações em que não se aplica a de 90 e a de 120. Quando que vai ser 90? No caso, o sujeito passivo emitir nota fiscal de serviço ou declaração periódica com operações tributáveis declaradas indevidamente como isentas, imunes ou não tributáveis. O sujeito passivo emitir nota fiscal de serviço, declaração periódica, com deduções não amparadas ou não comprovadas. Né? Imagine lá que o cara ele se utilizou de uma dedução de materiais e não conseguiu comprovar que aqueles materiais foram adquiridos por uma determinada obra. Né? Então, vai ficar sujeito a uma penalidade de 90. O sujeito passivo emitir nota fiscal de serviço ou declaração periódica com classificação de serviço que não corresponde ao serviço efetivamente prestado. Também é 90%. Base de cálculo do imposto tenha sido apurada a partir exclusivamente de livros e documentos contábeis, inclusive livro caixa, desde que diretamente apresentado à administração tributária no curso de ação fiscal pelo sujeito passivo regularmente inscrito no cadastro municipal de receitas mobiliárias. Esse é o gabarito na nossa questão, letra E. Tá? Vamos só ver aqui a título de informação aí para quem está no reta final, quais são as situações em que aplicar-se a multa de 120%. Então, a base de cálculo do imposto tenha sido apurada por arbitramento, tá? Grave em arbitramento. Base de cálculo do imposto tenha sido apurada em documentos fiscais ou contábeis obtidos junto a terceiros, né, que eu disse para vocês, a circularização. Base de cálculo do imposto tenha sido apurada por levantamento fiscal, exceto quando houver apresentação de livros e documentos contábeis, inclusive o caixa, que como a gente viu que vai ficar sujeito a uma penalidade de 90. Sujeito passivo prestar serviço por estabelecimento localizado no município de Campinas, que tenha sido acobertado por nota fiscal ou outro documento emitido por matriz ou filial de outro município. Né? O cara está aqui, está emitindo nota para um município vizinho, aqui onde a alíquota é mais baixa, também vai ficar sujeito a uma penalidade de 120. E o sujeito passivo prestar serviço sem a devida inscrição no cadastro municipal de receitas mobiliárias, quando obrigado a fazê-la, tá importante isso. Se ele for obrigado a possuir inscrição municipal no município e ele prestar serviço sem possuir essa inscrição municipal, vai ficar sujeito também à penalidade de 120%. Tá? Aqui é 120. For efetuada a retenção do imposto na fonte sem o devido recolhimento, tá? Então, ele efetuou ali a retenção e não recolheu o tributo para Campinas, vai ficar sujeito também à penalidade de 120%, gabarito da questão letra E. Vamos lá. Questãozinha de número 6. Para sociedades de profissionais, o ISS será calculado mediante a multiplicação da importância mensal de 50 UFIX pelo número de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade. Vão gravando isso aqui, tá? Que, embora seja o comando da questão, também pode ser objeto de uma questãozinha na provinha de vocês, tá? Então eles devem prestar serviços em nome da sociedade, embora eles assumam a responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. O enquadramento nesse regime especial da SUP se aplica à sociedade que atender cumulativamente, tá? Então vejo que são requisitos que devem ser atendidos de forma cumulativa, dentre outros os seguintes requisitos: cujos sócios desenvolvam a mesma atividade profissional, assim entendida a sociedade, cujo exercício das atividades profissionais dos sócios seja regida pelo mesmo conselho de classe, verdadeiro. Esse é um requisito para que seja constituída aí a SUP. Constituída sob a forma de sociedade simples, nos termos da lei civil, vedada a existência de filial ou posto avançado dentro de um município de Campinas. Isso aqui tá falso, tá? A legislação, ela inclui, tá? Então, inclui a possibilidade de existência de filial ou posto avançado dentro do município de Campinas. A assertiva 2
incorreta, cujos profissionais, sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao exercício da mesma atividade profissional, ok, e prestem serviço sobre a forma de trabalho pessoal em nome da sociedade, ok, assumindo cada um dos profissionais habilitados responsabilidade pessoal nos termos da legislação específica pelo serviço prestado, verdadeiro também. Então, temos 1 e 3 verdadeiro, gabarito letra B. Legal? Vamos lá. Aqui eu não vou repetir tudo aquilo que a gente já disse, tá? Então vamos só pegar o errinho aqui, tá? Constituída sobre a forma de sociedade simples. Ok, então, para ser SUP tem que ser o quê? Sociedade simples. Nos termos da lei civil, permitida a existência de filial ou posto avançado dentro do município, tá? Então não é uma vedação, tá? É uma permissão aqui da legislação. Então, lembrando, sócio desenvolve a mesma atividade profissional, tá certo? Então, o que é a mesma atividade profissional? É aquela que sujeitam os sócios serem regidos pelo mesmo conselho de classe, tá? Então, pode um nutricionista e um advogado? Não. Então, teriam que ser uma sociedade de advogados apenas, tá? Então, constituído sob a forma de sociedade simples, tá? Permitida a existência de filial, profissional, sócio, empregado ou não sejam habilitados ao exercício da mesma atividade profissional e prestem serviço sobre a forma de trabalho pessoal. Isso aqui que pega muitas vezes uma série de desenquadramentos, tá? Mas isso é tópico para a gente sentar num bar e conversar sobre isso, tá legal? Essa questão da pessoalidade da execução do serviço, tá? Em nome da sociedade, assumindo cada um dos profissionais habilitados responsabilidade pessoal. Legal? Então, atendeu esses 3 requisitos aqui da lei, poderá ser constituída uma SUP, beleza? Vamos para a questão 7. As alíquotas do ISS, que será, ficou errado, não, na verdade é a alíquota, né? A alíquota do ISS será de 2% para os serviços de, exceto, então aqui o que ele quer? Ele quer que a gente saiba em qual situação a alíquota não será de 2%, beleza? Então vamos lá. Letra A. Serviços de transporte coletivo, municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Opa! Serviços de transporte coletivo não, tá? O serviço que está sujeito à alíquota de 2% é o serviço de transporte alternativo. Lembra-se disso? Então, é bom a gente dar essa revisadinha no texto da lei, legal? Então, serviço de transporte alternativo que vai ficar sujeito a uma alíquota de 2%. Vamos ver os demais para ver se a letra A é o gabarito da nossa questão mesmo? Informática e congêneres do item 1 da lista anexa. Beleza, é 2% realmente. Ensino regular fundamental, médio e superior, exclusivamente na modalidade à distância, ok, do 801, também vai ficar sujeito a uma alíquota de 2%. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, exclusivamente para o serviço de ensino à distância enquadrados no 802, também está certo. Intermediação e agenciamento de negócios, por meio de vale alimentação, vale transporte, combustível e correlatos, enquadrados no subitem 1005, certinho, gabarito da nossa questão, letra A. Vamos dar aquela revisadinha? Então vamos lá. Então aqui deixei um breve comentário, tá? Isso aqui para quem é meu aluno vai receber esse material aí completão aí para nessa boa revisada aí na véspera da prova. Então, no caso do transporte contido na alternativa A, a alíquota é de 3, tá? A alíquota só vai ser de 2 no caso do serviço de transporte na modalidade alternativo, tá? Então, 2%, transporte coletivo público na modalidade alternativo, beleza? Aí a gente tem informática do 1, o 801, né, quando ele é prestado na modalidade exclusivamente à distância, o 802 também, quando à distância, intermediação e agenciamento de negócio por meio de vale alimentação, do 1005 que a gente viu. Aí tem mais algumas coisinhas aqui que é legal a gente ver. Parque de diversões enquadrados no 1205, tá legal? Feiras, exposições, congressos e congêneres enquadrados no subitem 1208, prestados pelo centro de convenções. Isso aqui é do Shopping Dom Pedro, tá legal? Porque aqui a gente tem um centro de convenções aí do Parque Dom Pedro, que é um shopping aqui de Campinas, né? Praticamente isso aqui só se aplica a eles. Emissão de vale alimentação, vale transportes, vale farmácia, vale combustível correlatos enquadrado no subitem 15 e 14. Beleza? 3% para os serviços de
Então aqui a gente tem, né, que é o nosso gabarito ali, né? Serviço de transporte coletivo municipal de passageiros do subitem 1601 da lista anexa. Então aqui é o transporte coletivo municipal, beleza? Lembrando que a alternativa é 2. E aqui a gente vai ter o 801, exclusivamente sobre a receita proveniente da educação infantil, no ensino fundamental e da educação profissional técnica de nível médio, e resposta audível, né? Telemarketing ou call center do 1702. Lembrando que o 1601 é serviço de transporte coletivo, municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Beleza? Vamos lá. Questão de número 8 vai ser a última desse nosso bloquinho aqui, para que depois a gente já faça um intervalinho, né? Com relação à Lei 12392, que dispõe sobre ISS, assinale a alternativa correta, tá? Presta atenção. Então aqui ele quer a correta, então as demais vão estar incorretas. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviço constante da lista anexa, exceto se esses não se constituírem como atividade preponderante do prestador. Esse exceto ficou errado, né? Mesmo que não se constituam como atividade preponderante. Então, não é o nosso gabarito. O imposto não incide sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado. É o caso da importação de serviços, né? A importação de serviços incide o ISS? Sim, incide o ISS, não confundir com a exportação, tá? Então aqui vai ter fato gerador do ISS, não é o nosso gabarito. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, beleza, exceto se sua prestação envolver o fornecimento de mercadorias. Aqui errou, né? Então aqui é mesmo que, né? Está previsto na lista anexa, se não houver ressalva, incide o ISS sobre o valor da operação toda. O imposto não incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos. Opa, não incide não, está errado, que já nem incide sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos, né? Aí o finalzinho, né? Mediante autorização, permissão, concessão, com pagamento de tarifa, preço, pedágio, pelo usuário final do serviço. Beleza. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão ou quaisquer outros benefícios ou incentivos fiscais somente serão concedidos ou revogados por lei específica da iniciativa do Poder Executivo. Aqui já temos o nosso gabarito. Vamos lá, direto para a letra da lei para a gente não perder mais tempo, tá? Aqui eu coloquei um comentáriozinho, não faz muito sentido para o momento, vamos lá. Então, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante, vai incidir o ISS, beleza. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país, lembra? Importação de serviço, incide o ISS. Exportação de serviços, não incide o ISS, desde que o resultado, para que seja de fato uma exportação, não se verifique no país, beleza? Ressalvadas as exceções expressas, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Está previsto na lista de serviços? Incide o ISS. Tem ressalva? Não. Então, vai incidir o ISS sobre tudo. Se houver ressalva, o que vai acontecer? ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço, beleza? Vamos lá, parágrafo 3º. O imposto de que trata essa lei incide ainda sobre serviços prestados mediante utilização de bens e serviços públicos, lá, lembre, né? Mediante pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final. Agora, qual que é o nosso gabarito, né? Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, ou quaisquer outros benefícios ou incentivos fiscais, somente serão concedidos ou revogados por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, beleza? Vamos ver aqui, que eu não sei o que eu coloquei, o que está errado, né?
assinale a alternativa correta. Ah, eu aqui marcando, né? Na verdade a questão é que é a correta, né? Então tá certinho isso aqui, né? As demais estão incorretas. Vê como é importante prestar atenção. Já estava procurando aqui errada mesmo, já tendo assinalado todas as demais erradas. Bom, beleza, a letra E tá certinha, não tem nenhum errinho nela. A concessão desses benefícios fiscais, né, por assim dizer, né, eles somente poderão ser concedidos ou revogados por lei específica, né, de quem? Do Poder Executivo. Beleza, vamos aí dar uma pausinha, né? E daqui a pouquinho a gente já volta com a correção das demais questões aqui do ISS. Até já já.